Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Tomelin E eu sou a Júlia Ramonato. e a gente faz parte aqui do time criativo da Avro e hoje a gente veio apresentar uma das fortes tendências que vem para o verão 23. Bora lá? Bom, a gente dividiu as nossas tendências do verão 23 em 5 macro temas. Então a gente associou essas pequenas tendências em macros para que a gente conseguisse achar um norte em cada uma. Então a primeira delas a gente deu o nome de bicho grilo, porque ela traz muito forte essa pegada dos anos 70, essa pegada do artesanal, da paz e do amor. Então a gente entra muito nessa linha com essa macro tendência. Então, dentro desse tema, que é o bicho grilo, a gente separou palavras-chave para nortear a pesquisa, que é artístico, artesanal, psicodélico, doodle art, drapeado, anos 70, retrô, mix de estampas, patchwork e o wide pants. A gente criou também um mood board, né, de referências. Então a gente usou esse mood, né, essas imagens, elas representam e tem tudo a ver com essas palavras que a gente criou e elas nos ajudaram a criar também a nossa cartela de cores, que faz alusão ao nosso vídeo sobre as cores do verão 23, que se você é cadastrado na nossa newsletter, você já recebeu também, e agora com esse novo vídeo. Então a gente está fazendo essa sequência, né, de vídeos sobre tendências do verão, para que você seja o mais assertivo possível. Então, nessas imagens a gente tem muito dessa psicodelia, desse ano 70, que é realmente o que está mais norteando a gente dentro desse macro tema. Então, a primeira tendência que entra dentro desse tema é justamente o artesanal, né? A gente vem vendo muito forte essa questão do artesanal, já vem assim de uns 2, 3 anos para cá, mas a última temporada de verão, ela veio com muito mais força. E a gente acredita que isso vai continuar durante o próximo verão, também com bastante força. E a gente vê também que todas as tendências refletem muito sobre o comportamento atual. Então, a gente vem dessa coisa de voltar às ruas, né? A gente estava enclausurado, né, com toda a pandemia, então a gente sai e aí reflete muito isso também, só que como a gente ficou esse tempo dentro de casa, reflete muito também essa volta às minhas origens, né? Então esse crochê da minha avó, essa coisa do feito por você mesmo, tem muita relação com isso também. E também com o escapismo, né? Eu acho que os anos 70 foram os anos de rebeldia, vamos dizer assim, né? Então a gente está vivendo uma nova era de escapismo. Então a gente volta para coisas que aconteceram lá nos anos 70, anos 80 e traz à tona de novo. Então a moda sempre vai ser muito cíclica e a gente sempre vai ver muito dessas tendências indo e voltando. Aí a gente tem também como uma referência na parte de modelagem esse decote drapeado, que também é uma coisa característica, que vem com uma cara meio vintage também, já esse decote drapeado, né? E não tão marcado, né? O decote drapeado dá essa leveza, esse conforto na modelagem, porque a gente vinha de uma era muito corpo marcado, muito, né? Muito valorização muito do busto. Então aqui com esse decote, ele fica sensual, mas ele não fica marcado, né? Aí a gente tem o doodle art, que na verdade ele é um estilo de desenho. Ele pode ser apresentado de duas formas. Então ele pode vir com essa pegada meio preto e branco de grafismo, ou então mais colorido com essa pegada meio um traço mais infantil e mais bobinho que a gente fala, né? O próximo ponto seriam as estampas retrô, né? Então o que é essas estampas retrô? A gente sempre fala aqui, né, num termo mais técnico de estamparia, a gente fala, uma estampa bobinha, né? Porque, sim, na verdade, não é uma estampa que tenha muito trabalho, ela é mais durinha, né? Então, ela é como se a gente visse uma estampa de antigamente, aquela estampa de cortina de vó, que a gente sempre fala, né? Ou de sofá de vó também, a gente sempre fala nesses termos, mas é bem esse tipo de estampa. Então, uma estampa mais simples, não que ela não seja bonita visualmente, é só que a construção dela é uma estampa mais simples. E aí dentro dessa pegada de estampas retrôs com cara de antigamente, a gente tem muito forte o geométrico, que é uma forte tendência dos anos 70 também. Então é um geométrico o geométrico ele é atemporal, né? Então o geométrico ele sempre vai aparecer, mas ele vem com pegadas diferentes. Então nesse momento ele vem com essa cara de anos 70 mesmo.
Então, muito losango, formas mais até abstratas, né? No geométrico, mas muito forte essa tendência. Outro ponto que a gente vê bastante também dentro desse tema são os mix de estampas. Então, mais de uma estampa na mesma composição. Então, eu vou ter uma blusa floral e uma saia de poá. Então, é na composição do look. Só que aí a gente também tem o patchwork. Aí, diferente dessa composição de look, a gente tem as estampas numa mesma roupa. Então, na mesma blusa, eu vou ter vários tipos de florais diferentes ou vários tipos de xadrez. E aí a gente tem um patchwork um pouco mais agressivo. Então, a gente tem patchworks que realmente você enxerga essa grande diferença. São estampas muito diferentes entre si, mas que se conversam de alguma forma. Ou então a gente tem um patchwork um pouco mais suave, onde é, por exemplo, 2 estilos de xadrez próximos com uma coloração parecida. Então, visualmente eles ficam mais fluidos, né? E quando a gente fala de patchwork, muito vem à tona aquele patchwork de decoração. Então, não é bem esse patchwork de decoração, costura criativa, é um patchwork mais, como a Júlia falou, mais agressivo, maior, com mais, às vezes, mais destaque entre uma estampa e outra. Então, às vezes, um vestido com uma parte de uma estampa, outra parte de outra estampa. É um patchwork mais fashion, vamos dizer assim. Ele não é uma construção da roupa, né? Isso. Não é que nem a gente fala dessa costura criativa, vou pegar um pedaço desse retalho, um pedaço... Não, é na mesma estampa, é um tecido só com várias estampas diferentes, né? Aí a gente tem também a tendência na estamparia do artístico, então esses desenhos com caras digitais, né, quase uma foto. E aí a gente tem o artístico que vem para esse digital, bem fotográfico, e tem também o de pinceladas, então, que é essa coisa um pouco mais fluida e mais com essa pegada que a gente estava falando de faça você mesmo, uma coisa mais eu que fiz essa estampa à mão, sabe? Então tem essas duas frentes dentro do artístico. Um dos pontos que não podem faltar quando a gente fala em anos 70, é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, é o psicodélico, né? Então, estampas que dão essa ilusão de ótica, porque parece que elas estão se mexendo. O psicodélico, ele traz muito essa brincadeira com as formas, né? Então, a gente falou de formas geométricas, mas agora a gente fala elas de uma maneira de que elas brincam, né? Então, o psicodélico vem muito em cima disso. E aí ele trabalha tanto com um psicodélico muito chamativo, como um psicodélico mais discreto, num preto e branco. Vem também nessa pegada um pouco mais moderna, com cores mais metalizadas. Então é uma tendência bem interessante. Aí a gente tem também como uma tendência de composição de look as sobreposições, que a gente já tá vendo muito forte. Então, a gente, claro, quando a gente faz pesquisa de tendência, a gente se referencia com a Europa, a América do Norte. Então, porque eles vão estar sempre na frente, né? Na parte da coleção. Então, nem sempre a gente consegue pegar uma tendência de lá e aplicar 100% para o Brasil, porque são temperaturas diferentes, é um povo diferente, é uma cultura diferente. Então, a sobreposição lá funciona muito fácil como é frio. Mesmo o verão deles é mais frio, muitas vezes. Então, eles conseguem fazer muita sobreposição. O nosso verão é muito quente. Então, a gente não necessariamente vai fazer sobreposição de peças, mas a gente pode fazer, por exemplo, um cropped com outro cropped um pouquinho menor. Então, a gente vai fazer esse tipo de sobreposição, com peças que talvez apareçam mais partes do corpo, que deem esse frescor para o calor do Brasil, mas que tenham essa pegada de sobreposição e montar os looks mesmo, né? E até com recortes, né? Sobreposições de recortes, com mais aberturas. Enfim, o brasileiro, ele é bem criativo quando a gente quer entrar na tendência, mas quer adaptar para o nosso clima. Nossa realidade, né? Então, o último ponto que a gente quer trazer são as wide pants, que são o quê? A famosa calça pantalona, que, né, eu já vivi essa fase, mas é uma calça, essa calça larga, né? Então, ela é uma calça de cintura alta com bastante volume nas pernas. Então, e essa wide pants vem com realmente uma boca de sino muito grande. Ela não é essa pantalona que a gente já estava acostumada, né? Ela traz realmente uma grande amplitude para esse conforto e esse despojamento mesmo, assim, da calça, né?
E aí a gente criou essa cartelinha de cores baseada nas tendências de cores que a gente já viu do verão 23 e que funcionam para esse tema do bicho grilo. A gente criou essa cartelinha de cores para nos ajudar a nortear e criar coleções incríveis e tendo um mix de tudo um pouquinho aí. Então esse é o nosso macro tema bicho grilo, super legal, super comercial e que já está acontecendo em muitos momentos e muitas lojas já estão usando o bicho grilo a seu favor, então usa você também, acha o seu nicho de mercado dentro dessas tendências e fica ligado que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o nosso próximo macro tema, que é a romantização da vida. Tá bem legal. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo, somente para quem assina nossas newsletters. Se você acha um conteúdo interessante e que alguém precisa saber disso também, então indica a gente para essa pessoa assinar nossa newsletters também. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem com a gente, entrem em contato com a gente tanto nas redes sociais como aqui no YouTube mesmo, que a gente vai estar disponível para tirar qualquer dúvida. É isso, gente. Então até a próxima!